Olá, olá, olá pessoal, vamos às cartas de Cristo, número 78 e o vídeo 742, mas antes eu vou falar algo antes de começar. E o Cristo está muito baixinho aqui, ó, baixinho. Está se preparando um grande temporal aqui, ventando pra caramba. Estou mais altinha hoje. Bom, sobre o amor incondicional, sempre é bom falar algo mais, né? Amor incondicional é amar toda a humanidade, amar tudo que existe, todas as vidas no universo, animais, seres do mar, seres do ar, seres negativos também, porque para dar chance a eles de evoluir também, mas será que é só isso? Há algo mais, né? Amar a si próprio, amar o Criador, mas as partículas que o Criador lança e as divindades que ele cria para lançar depois essas partículas, e o nosso Sol, que é o trono das 7 encruzilhadas, tudo é feito de partículas, nós também. Então, o amor incondicional vai muito além. Amar não só o que você vê, que você sabe, amar o invisível, amar as diversas partículas que fez o nosso espírito. As partículas atômicas, os átomos. Primeiro vem a partícula, depois aí os átomos, né? As partículas da água, do vento. E quando era criança e saía com a minha pessoa que me criou, minha tia, então antigamente tinha muito uma chuvinha miudinha que não olhava nada, né? Nem precisava guarda-chuva, eu adorava aquilo. Aquele ar de chuva, eu me sentia como se fosse a própria chuva, impressionante. Isso é assim, depois com os anos, devido à vida, às coisas que aconteceram, perdi muito da sensibilidade. Mas sentir que é a própria chuva, o próprio vento, já é um amor mais profundo, né? Intenso. As partículas é amar, sentir que a chuva é sentir, é como se sentisse as partículas da chuva, aquelas moléculas quando a fotoquícola tira a foto, é lindo, parece uma renda quando a chuva é pura. Essa água é pura, como a água do mar é pura. A água de um rio cristalina é assim. Agora, a água poluída, as moléculas são disformes, sem energia. Se as pessoas não conseguem amar a chuva e as águas, né, que faz parte da chuva, as águas, elas não preservam as águas, elas imundiçam as águas. Se você não ama o vento e sabe que o vento pode carregar coisas quando mais forte, você não cuida do planeta Terra, você não cuida de ter o cuidado de não colocar detritos assim fora do lugar, né? Por exemplo, lixo na rua,
porque o vento vai levar para outros lugares, vai entupir bueiros e enchentes, né? Se você não ama o sol, como você pode amar o Deus, o Criador? Se o sol é como se fosse uma xerox do Criador, porque ele criou as divindades aqui para fazer a Terra, todas aquelas partículas que vieram das divindades, do Oxum, Oxóssi, Ogum, etc., tem consciência, vida. As pessoas que dizem, não, mas eu amo os orixás. Você ama aquele orixá que inventaram que tem aquele formato. Mas a essência dele, que são partículas, porque ele é um mental. Você não consegue atingir isso. Quando você começa a entender, a perceber, compreender que essas divindades são mental, aí você é capaz de ampliar teu amor incondicional. Quando tiram uma foto de uma folha, se vê as partículas. E o que Jesus viu no deserto? Quando ele ficou aquela semana toda lá, ao dias, né? Ficou aquele tempo todo lá, meditando. Ficou em jejum, porque ficando em jejum, a pessoa fica mais molinha, né? E pode ter essa capacidade de conseguir. Eu não faço, nunca fiz jejum, porque eu não aguento. Mesmo quando não tinha problema de açúcar, eu não aguento, não vou fazer, não vou prejudicar a minha saúde, né? Então, mas as pessoas que fazem isso, né? Elas podem ter uma chance de ver algo, né? Mesmo não fazendo jejum, quando eu consigo relaxar, eu vejo como se fosse constelações, né? Pontos de luz zanzando, procurando aqui o meu calçado que foi parar não sei onde. Caraca. Só um instantinho aí, porque foi lá para debaixo do móvel. Peraí. Como eu estava dizendo, eu vejo pontos de luz, muitos pontos de luz. Navegando, pontos de luz navegando, como se fossem estrelinhas, né? Navegando. É algo do universo. É alguma constelação. É algum pedaço de céu. Se é o daqui que a gente vê ou se é além, não sei. Porque existe milhões, bilhões de universos. Então, Jesus, quando viu aquilo tudo, aquelas partículas ali trabalhando, conscientes, trabalhando, ele amou aquelas partículas. Ele amou. Fazia um trovoado. Então, senhores, é preciso pensar muito, não é só ler, dizer, eu já sei, mas a pessoa que quer evoluir mesmo, ela tem que parar para pensar em certas coisas, pensar nas coisas que a gente revela. A hora de dormir, se você... Tanta gente aí que custa para dormir, eu não durmo logo também, eu fico até pensando. Em vez de pensar nos problemas da vida, por que não pensar nas coisas do universo? Eu
Antigamente eu pensava mais ainda do que hoje, então numa dessas de ficar pensando, será que é isso, será que é aquilo, como é que será? Mas eu li isto assim, assim e tal, e aí veio na minha mente, de uma vida sai outra vida. Eu devia ter uns 30 e poucos anos, ou quase 40 anos. E depois esqueci isso durante algum tempo. Aí quando comecei novamente a pesquisar, aí veio aquilo de novo. E o que é que hoje eu vejo? Sincronização. De uma vida sai outra vida. Jesus Cristo doa um pedacinho dele, o DNA lá dele, para fazer fractais. De uma vida sai outra vida. O planeta Terra, quando ele foi criado por Deus através das 7 divindades, que na verdade, na realidade, são 14, porque ela tem a contraparte, né? Passou por vários processos, vários planos da vida. Temos o primeiro plano, o segundo plano, o terceiro plano. O segundo plano, se não me engano, é essencial. E o terceiro, não estou lembrando a palavra, é o elemental. Então, nós somos também elementais. Primeiro, segundo, terceiro, depois vem o quarto, quinto, sexto, sétimo, que já é um negócio mais além, né? O sétimo plano da vida. Quando começou a surgiu o vapor, depois veio água, veio vegetação, aquela vegetação rasteirinha, daí começou as outras, animal, né, elemental, e finalmente o símio, um tipo macaquinho, né? E isso, senhores, muita gente pergunta, mas como é que surgiu isso na Terra? Ora, senhores, Deus determinou que assim fosse. Então, de um plano sai outro plano até chegar ao símio. Daí do símio demorará bilhões de anos até chegar ao Homo sapiens, né? Homo sapiens. E daí do Homo sapiens vai evoluindo com o tempo. Então, quando os seres de outros planetas vieram aqui para melhorar a situação desses seres símios, para que a evolução fosse mais rápida, para futuramente ser o Homo sapiens, um ser humano, e também fazer corpos físicos para colocar os espíritos de um planeta que implodiu. Não foi explodido, foi implodiu, que foi o planeta onde os que têm hoje a denominação de pleiadianos aconteceu. Aí ficaram aqueles seres, né, sem corpo e tal. Então, implodiu porque diz que ele tinha tanta luz, mas era um planeta de tanta luz que acabou acontecendo isso. Então, eles tiveram também que fazer, né, corpos para que os irmãos deles, né, fossem colocados. Os pleiadianos disseram isso, que o planeta implodiu. E também foi colocado outros planetas que foram destruídos pelos famosos reptilianos, draconianos e reptilianos, capelinos do mal. Mas, lógico que eles não colocam. Eu acho que não devem ter mexido em todos os símios da Terra. Então, teve uns que foram evoluindo, né?
naturalmente, assim. Porque, se vocês repararem, às vezes aparecem assim umas pessoas tão assim, fisicamente, que eu quero dizer, tão grosseiras, né? E tão, sei lá, com gestos esquisitos, né? Aí eu digo assim, bom, vai ver que, né, esses evoluíram mesmo no corpo físico naturalmente, pelas leis divinas, sem a interferência dos extraterrestres. Que vocês estão lendo aqui as cartas de Cristo, eu não sei se todos vocês sabem, tem informação sobre os extraterrestres, mas tem que ter. Tudo é uma coisa só. O Cristo é um extraterrestre. Está fora da Terra, é um extraterrestre. Está lá na 23ª dimensão. No planeta Nebadon, se não me engano. Não, Nebadon, né? Foi o que eu entendi. Nebadon ou Nebadon? Como é que se fala? Está chovendo. Chovendo mesmo. Caramba. Então, senhores, não vamos debochar das pessoas que são ainda muito primitivas, né? Temos que ensinar essas pessoas e respeitar, né? Agora, fez coisa errada, bom, aí tem que ter a lei civil aqui da Terra e a outra que a gente nem precisa se preocupar, porque sabe que vai passar uns maus pedaços, vai ser pior do que estar numa prisão aqui na Terra e tal. É como o caso, eu nem ia falar, mas vou falar, o caso que aconteceu ontem aqui no Rio de Janeiro, hoje é dia 24 de outubro do ano de 2024, então ontem foi dia 23. Então vieram lá do Uruguai ônibus com torcedores, porque tem um time deles que ia jogar, parece que era com o Botafogo, porque eu só fiquei sabendo por causa do acontecido, porque eu não ligo para futebol, eu nem sei quem é que está jogando no domingo, nem amanhã. Eu não quero saber de Copa do Mundo, nada disso. Mas aí, quando eu liguei para ver o repórter depois do meio-dia, né? É o repórter do meio-dia, mas só que eu liguei um pouco depois, ué, o que está acontecendo? Eles estavam mostrando, né? Então, aqueles homens adultos, fortes, gordões, devem comer bem ou beber, barrigudos, sem camisa, destruindo tudo, jogando pedras, com barras de ferro. Onde é que esses filhos da mãe trouxeram? Então eles trouxeram as barras de ferro já lá do Uruguai. Destruíram. O pobre do homem estava chorando, porque você fica numa situação que não pode nem reagir. Roubaram os documentos do homem, roubaram o celular e destruíram aquelas bancas que tem na praia. Foi na praia, né? Começou na praia. Ali... lá para os lados da barra, lá para cima. Lá para os lados da praia. Não foi aqui na Copacabana, não. Lá para cima. O outro lado. Memória, eu vou ficar aqui toda a vida para lembrar, então deixa para lá. Então, vocês viram a reportagem. E a polícia praticamente não fez nada. Será que não podia atirar para o ar para evitar que ocorresse mais problemas como ocorreu? Incendiaram moto, incendiaram o próprio ônibus. Alguém incendiou, ou eles mesmos, ou o outro grupo que era contra eles, incendiaram o ônibus que veio lá do Uruguai, quebraram um carro vermelho lá, que era de um professor que trabalhava por ali. Meu Deus! Selvagens, primitivos, verdugos. Mais de 200 pessoas. Foi mais de 200, porque eles disseram
que foi mais de 200, depois aí disseram que foi 200, mas acho que foi mais de 200. Meu Deus, o umbral vai ficar cheio quando eles falecerem, né? Ou o inferno, porque eles depredaram, vai para um lugar brabo, né? Ninguém foi capaz de berrar e dizer, vamos parar com isso, ninguém. Os que fugiram com medo e os que ficaram assistindo de longe. E dos próprios dos dois grupos só se atacaram, né? Pegaram tudo lá da barraca do homem e diz que também roubaram de outros camelôs. A banca era muito grande. O homem já tinha aquilo equipado com forninho, né? Com isso, aquilo, para servir o pessoal da praia, né? Vai começar tudo de novo. Sabe lá se ele tem alguma reserva para começar tudo de novo? Esses desgraçados aí que fizeram isso. Cadeiras, mesas, tudo destruído. Vidro da vitrinezinha onde ele colocava o salgado. E roubaram também, né? Roubaram caixa de cerveja. Então, eles não são torcedores, eles são marginais disfarçados em torcedores que vieram de longe para fazer isso. Aí um que foi entrevistado disse que eles começaram a chamar o brasileiro de mono. Se isso é verdade, olha só que tipo de pessoas são. E vai dizer que lá no país deles não tem gente de cor também, não? Será que é tudo branco lá no Uruguai? E qual é a diferença? Ó, eu sinceramente, se fosse um policial, fiquei pensando, era pegar uma pessoa de cor, segurar os filhos da mãe, cada um deles, que disse isso, né? Colocar a mão, o corpo dele no branco e dizer, tá sentindo alguma diferença? Qual a diferença? Não é carne também? Você não caga igual a ele? Não faz xixi igual a ele? Não come igual a ele? Gente... Aí é claro, né, também, se foi isso, o pessoal aqui também se revoltou, né, também. Se revoltou. É difícil, né, não se revoltar. Né? Quer dizer... Então, resumindo, o que aconteceu ontem, ali, foi falta de amor. A eles próprios e ao próximo. A eles próprios, porque eles iam pensar que iriam ficar impunes, iam embora, iam assistir o futebol depois para fazer a mesma coisa lá no campo. Não podia, né? Então, uns ignorantes de primeira grandeza, falta de amor. Nem um pingo de amor. Nem uma cabeça de alfinete de amor. Então aprendam. O que eu estou falando é um exemplo, aprendam isso. Ninguém foi capaz de fazer alguma coisa, nem os policiais. Ficaram lá avisando. Bastava um policial para avisar as pessoas para não continuar com os seus carros. E os outros atirariam para cima, para assustar, para ver se os verdugos tinham medo. Porque se eles começassem a atirar, não estou dizendo para atirar neles, nos torcedores, mas pau numa árvore ali, no canteiro de uma árvore, que eles escutando os tiros, iam ter medo, né, de levar um tiro, né? Eu acho que poderiam ter tentado, não tentaram nada. Eu vi policiais... Bom, eu não posso nem falar para lá, porque de repente pode vir um processo para cima de mim, né? Não posso falar, né? Eu vejo às vezes coisas que acontecem em São Paulo e vou lhe dizer. Os policiais em São Paulo são muito mais eficientes do que esses policiais aqui do Rio de Janeiro, né?
molengo. Tá. É assim, né? Eu vejo eles muito mais ativos lá em São Paulo. E pegam, eles perseguem mesmo os bandidos. E geralmente pegam mesmo. E aí foi preciso um pelotão, né? Um pelotão aí da polícia aí para botar as criancinhas sentadas. Criancinhas malvadas, criancinhas mal educadas. Gente, eu fiquei pasma. Eu vi até o final. Eu fiquei vendo, só teve uma hora que eu tive que ir já era tão tarde, eu disse, não, eu estou com fome, eu vou lá para a cozinha. Então eu não vi aquela parte que chega o ônibus com o pessoal da polícia e coloca eles lá sentados. É isso que eu não vi. Que eu fui lá na cozinha. Aí eu voltei, fiquei todo o tempo vendo o resto. Até o último entrar no ônibus e levar para a delegacia. E agora, nós que pagamos impostos altíssimos, né, somos obrigados a sustentar, sim, porque o dinheiro que vai sustentar, dar comida para esses marginais, é o que a gente paga de imposto. Não é o governo, não é a prefeitura, somos nós. E a gente ainda tem que pagar para esses verdugos, né, que mereciam estar no deserto e ficar esbaforido, suando, cheios de sede, cheios de fome para encontrar comida. É ou não é? É o que vai acontecer com eles depois, né, na próxima vida, né? Quem destrói o que é dos outros já sabe o que espera. Bom, coitado do homem lá da praia, tomara que alguém ajude esse homem, porque, poxa vida, podiam fazer uma vaquinha, ajudar ele a... Olha, é muito dinheiro para recompor aquilo tudo. Perdeu mercadoria, perdeu a vitrinezinha, perdeu as cadeiras, perdeu... Mas acho que as cadeiras é a companhia, a indústria lá da cerveja que dá para eles, né? Aí eu acho que vão dar para ele, né? Mas o resto ele vai ter que arcar. Forninho, as coisas que roubaram lá e os documentos. Como é que esse homem... Imagina quando esse homem quiser renovar a sua licença, ele vai renovar como? Se ele não teve a ideia de tirar uma cheque e guardar em casa, coitado, está ferrado. Como é que ele vai renovar? Se passar a fiscalização, diz, cadê os seus documentos? Que maldade, né? Que maldade. Bom, então, visto isso, vamos relaxar, né? Vamos relaxar para a gente começar a leitura, que é a continuação da 7ª carta do Cristo, que é uma canalização por uma médium que ele aconselhou que não se identificasse. E o livro não está sendo mais publicado. Quem não encontrar o livro, tem o e-book gratuito aí na internet. Então vamos lá. Relaxando, relaxando. Pensando na luz, no Criador, pode pensar numa partícula. Relaxando, relaxando, relaxando. Pedindo a Deus, pedindo a Jesus que, ou a quem estiver presente ao nosso lado, quando a gente lê, aí vem seres benevolentes, que estiver ao nosso lado, que nos inspire, que nos ajude a entender as cartas.
para que a gente possa evoluir um pouco mais, né? Bom, então, vamos à leitura. Vamos lá. Com óculos ou sem óculos? Bem, vamos ver sem óculos. Para encontrar... Não, peraí. Tá. Para encontrar o reino dos céus, no qual a alma está em harmonia com a realidade. Vou falar na alma. Alma é o corpo sutil das emoções. Eu sempre, às vezes, até lendo as cartas, estava com dúvida aqui. Fala alma, fala espírito, assim. O espírito é o Criador, é o Deus, tá, gente? Quando a gente falece, nos é mostrado tudo. Por quê? Fica registrado no mental inferior, na alma, o que a gente fez de bom e de ruim. O espírito é aquele que é o eterno, vive sempre. Tá? Então, quando a gente segue o caminho da luz, desenvolve amor, etc., a gente é como se a alma estivesse aqui e o Deus está aqui, está dentro de nós. Mas a gente vai se aproximando dele, entrosa, fica uma coisa só. Tá? Nossa alma fica uma coisa só. Porque a gente substituiu tudo de ruim. A gente estava com a emoção, sentindo muita raiva. Muita gente sentiu raiva do ocorrido ontem. Pronto, aí estraga tudo. O espírito vai rejeitar isso. O espírito é do Criador, ele é amor, ele não vai rejeitar. Ele vai, peraí, né? Vai rejeitar isso. Vai ser muito difícil você depois recuperar, retirar essa raiva de você. Porque você sentiu raiva ontem e vai sentir raiva no noticiário que já teve outro assalto, já teve outro feminicídio, já teve um roubo. Aí você vai acumulando. Aí é muito difícil, não pode. Lembra do perdão? Perdoai até seus inimigos. Na medida que você sabe que do outro lado da vida tem a justiça divina, que não adianta não querer, não adianta essa pessoa se arrepender, porque ela vai passar por tudo aquilo que tem que passar, do que ela fez de errado, de ruim. Não adianta, ela pode chorar, ela pode se arrepender, mas eu estou arrependido, não adianta. Lhe é mostrado para ela saber, e depois, em certos casos, lhe é mostrado os corpos em que irão habitar. Aí é que o cara desaba chorando. Você vai ter pena disso? Mas também não diga, bem feito, não diga isso. Você diga, é justo. Não vou ter pena, eu não tenho. Eu não tenho pena. Eu sei que se uma pessoa que é ruim chega perto da gente e quer evoluir e faz até perguntas sobre espiritualidade, eu vou ajudar essa pessoa, mesmo sabendo que ela não é grande coisa, mas ela está se interessando. Mesmo que ela não evolua, ela vai guardar aquilo dentro dela. De qualquer maneira, vai guardar. Ela vai guardar no espírito, que é o mental superior, que é o espírito. O mental superior e o mental inferior, né? Mental superior e o inferior, que é mais tecnicológico também, né? Então, senhores, é isso, né? Bom, vamos lá. Continuando aqui, Para encontrar o reino dos céus, no qual a alma está em harmonia com a realidade divina, deve chegar um tempo
em seu desenvolvimento, no qual você não desejará ser atraído para as percepções e consciências terrenas, nas quais vivem os seres humanos entre si. Você ansiará por retirar-se completamente, dedicar-se a disseminar para os demais o seu próprio contato com a divina realidade. Tenha o cuidado de não impor o seu caminho espiritual para os outros, estejam eles ou não no caminho espiritual. Ou seja, então vamos falar dos evangélicos. Os evangélicos gostam muito de impor a sua religião àquela pessoa. Aí eles falam que quem é espírita ou espiritualista, que é macumbeiro. Muita gente é espírita, é macumbeiro, mas não é assim, né? Isso é o lado errado da espiritualidade, que é macumbeiro. Então ele vem impor. Se você diz para ela, não, obrigado, eu tenho outra religião, e ele fica ali, falando os versículos, não pode impor. O espírita também não pode impor sua religião ao evangélico ou ao católico. O católico tem que aceitar o evangélico e o espírita e o espiritualista. Tem que aceitar o Krishna, temos que aceitar os Krishnas, os devotos de Sai Baba, que eram grandes de ser, o Sai Baba. Muita gente não acreditava nele, né? Eu frequentei o templo aqui, no Rio de Janeiro, cantava os mantras. Ainda me lembro no início, Om Bhuvah Suvah, o resto esqueci. Mas eu tenho escrito aí em algum lugar, guardado. Nós temos que respeitar o messiânico, apesar de colocar um mestre Sana lá nas alturas, eu, sinceramente, eu disse para mim mesma quando também frequentava, eu não vou aqui adorar o mestre Sana, sei lá, nome difícil. Se eu tiver que adorar, que nem a Deus a gente deve adorar, mas se eu tiver que adorar, vou adorar a Deus, né? Porque um homem comum, que veio aqui colocar uma religião. Se ele era médium, não sei. Mas se ele for médium, é um homem comum, um ser humano comum. Que possivelmente tinha mediunidade, ficam botando ele lá nas alturas, devota, Metyushana. Ainda usa uma medalhinha que sem aquilo não pode aplicar o jurei. E um vizinho aqui diz que ali dentro daquela medalhinha tinha a foto da energia lá do Deus, que Deus estava ali dentro. Será que eles disseram isso? Dizem isso para as pessoas que pertencem lá? Que tem que usar a medalhinha? Ou será que foi esse senhor que inventou isso? Não sei. Olha, santa ignorância, quer dizer que os messiânicos pecaram. Uma nave da Terra não é possível, então pegaram emprestado um disco voador. Deve ser isso. Aí foram lá onde tem aquele foco enorme, né, do Deus, do Criador, que é maior que o Sol. Aí, tiraram com uma máquina estrondosamente evoluída. Aí tiraram, trouxeram, mandaram fazer uma xerox e botar dentro da medalha todo mundo. Ora, francamente, tem gente que acredita nisso. Pelo amor de Deus, né? Vai ser burro, né? Quase que eu digo até um palavrão, porque não dá para aguentar, né, gente? A energia, Deus está ali dentro. Ai, meu Deus. Eu, se tivesse contato com o Pedro Augusto, médio, eu ia contar essa para ele, né? Ele ia se escangalhar de rir, né? Porque, não, francamente, né? Então, como eu estava dizendo, nós vamos respeitar o messiânico, apesar dessa palhaçada.
vamos respeitar os budistas. Tem vários templos diferentes de budista, não são todos iguais, sabe? Tem diferenças. Mas vamos respeitar. E outras que houver, né? Por exemplo, centro de Umbanda tem diferença de um para o outro. Centro de kardecista tem diferença de um para o outro. E tem o candomblé, que é dividido em dois. Tem o lado bom, positivo, né? Mas tem os das macumbas lá, que é diferente. Diferente do candomblé, que chamava antigamente de terreiro, né? Quando começou a vir aqui no Rio de Janeiro, era terreiro. Parece que era feito ao ar livre mesmo, né? Usavam até, para tirar a negatividade da pessoa, usavam até o pólvora. Mas foi proibido, né? Foi proibida a venda da pólvora. Porque é perigoso fazer isso até, tem que ser um médium muito... Vamos dizer que ele seja... que o guia dele indique ele fazer aquilo, né? E tem que saber fazer, senão pode prejudicar a pessoa, né? Acho que é muito perigoso fazer isso. Bom, continuando então. Ao mesmo tempo, você deve preservar a sua própria serenidade e não permitir que outros se aproveitem de sua boa natureza. Você deve claramente marcar seus limites entre o que é certo e errado, evitar que o egoísmo dos outros invada a sua intimidade, o que provavelmente destruiria a sua paz de espírito. Para garantir isso, não há necessidade de que sua consciência egocêntrica assuma o domínio novamente. Você pode proteger a sua intimidade pacificamente. Você recebeu a inteligência para alcançar esse propósito necessário com o mais alto grau de amor. Lembre que o edifício espiritual de vibrações, de consciência que foi construído a partir de seu contato com a realidade divina e de seu modo diário de pensar, sentir, viver, é sacrossanto. Tome cuidado para não ser preso novamente nas vibrações inferiores de pensamentos e reações dos outros. Porque a maioria das pessoas vai muito pela cabeça dos outros, né? Eu também ia muito pela cabeça dos outros. Isso mesmo, tem que ser assim, o que é que os outros vão dizer? Hoje eu digo, fale o que quiser, quer falar mal de mim? Eu sei de um vizinho que inventou coisas aí de mim. Vai tomar. Eu já sei o que vai acontecer depois com ele. Não posso dizer isso para ele, porque fico olhando para ele quando ele está lá, vizinho está lá no muro. Já é idoso também. Só fica olhando, tadinho. Fica assim, não sabe de nada, né? Tá bom. Continuando. O seu propósito mais elevado na Terra sempre é o de promover o bem espiritual e terreno mais elevado para cada entidade viva, humana ou menor. Não faça pela descida ao nível vibratório daqueles que estão em necessidade, mas se existir a disponibilidade de escuta e aceitação, estenda a mão e ofereça a sabedoria que o conduziu ao seu santuário, o seu santo dos santos, na mente, emoções e condições de vida. Em caso contrário, guarde a sua paz. A simpatia e a compaixão devem ser imparciais. A empatia o arrastará para baixo e envolverá suas vibrações de consciência espiritual no nível vibratório humano. Isso possivelmente criará conflitos,
lá onde você tinha sinceramente a intenção de elevar e curar, evite isso, pois diminuirá suas energias e derrotará seus propósitos espirituais. O amor puro se interessa unicamente pela elevação e pelo progresso espiritual, pela cura e o alcance do reino dos céus. O amor divino é um sentimento de compaixão calorosa, carregado principalmente com um anseio de capacitar o amado a crescer, criar, ser nutrido, nutrir, ser curado e curar, ser educado e educar, ser protegido, proteger, satisfazer suas necessidades e poder satisfazer a necessidade de outros. Tudo em um sistema claro de lei e ordem. Isso é o amor divino, lei em ação. Quando o seu propósito mais elevado torna-se o propósito divino em ação, o ego, o núcleo de sua individualidade, é então controlado pela sua alma. O impulso do ego torna-se o verdadeiro defensor e protetor do seu conforto pessoal. Porém, agora trabalha inteiramente a harmonia com as diretrizes de sua alma, a qual extrai sua natureza da realidade divina. Repito, não há sentimentalismo na realidade divina, nenhuma remoção dos limites que asseguram a lei e a ordem para agradar às exigências do egoísta, nenhuma redição face à obstinação de alguns. Sempre se deve ter em mente que todas as pessoas devem respeitar umas às outras. Deve-se respeitar os direitos dos outros, a privacidade, segurança, paz de espírito, harmonia. Se surgirem diferenças, elas podem ser tratadas com mútuo respeito. Quanto mais evoluído espiritualmente você for, mais respeitará os altos e os baixos níveis sociais, considerando-os como iguais, não diante dos olhos de Deus, como gostam de dizer os seres humanos, mas pela sua própria percepção espiritualizada da igualdade fundamental das almas de todos os seres. O respeito e o amor divino caminham unidos. O amor verdadeiro é altamente respeitoso com o ser amado. Quando há respeito entre duas pessoas, isso frequentemente os leva às formas mais elevadas de amor. Respeitar até o inimigo. Respeitar os verdugos. É lógico, respeito os verdugos que a gente entende que eles não são evoluídos, mas vamos querer também que a lei dos homens aqui faça justiça também, né? Porque já sabemos que lá do outro lado vai ter a justiça. Se a lei falhar aqui, dos homens, a gente sabe que do outro lado ele vai ter uma bela e ampla justiça, que ele mesmo vai ficar babaca de ver. Eu não esperava por isso, ele vai dizer. Se você tiver achado esta carta difícil de aceitar, lembre que a mente humana é limitada em sua compreensão das dimensões que estão além do plano terreno. Não permita que a racionalização do ego o retenha em sua viagem da alma. Em minha próxima carta, desenvolverei o tema do amor divino e me estenderei nos detalhes sobre o amor próprio egoísta, mostrando exatamente como as emoções magnéticas estão altamente controlando seus pensamentos, sentimentos e vidas. Delinearei
as coisas que você pode fazer para superá-las e, ao final, dissolvê-las em sua consciência. O meu propósito é conduzi-lo ao longo do caminho do autodescobrimento e avanço espiritual, a fim de que você possa entrar imediatamente na luz enquanto ainda está na Terra e não somente quando passar para a próxima dimensão da existência. Neste momento, você está vivendo uma escura e carregada existência em lugar de viver conscientemente na consciência divina, adentrando nela e permitindo que ela permeie e alegre o seu pensar e suas experiências na vida. Saiba que minha consciência crística está sempre com você e que você pode ter acesso imediato a mim quando me chamar. Deixe que isso seja um conforto para você, mas não uma muleta. Eu sou apenas a porta para a sua própria iluminação e sua própria ascensão à consciência crística. E assim, Cristo terminou a sétima carta, e o próximo vídeo será o início da carta número 8. Pois bem, então, vou anotar. Setenta e nove. Carta 8. 8 é o número dos pleiadianos. Tá lembrado dos meus vídeos aí que eu ensinei, aquele 8 infinito? Colocar aqui em luz. Visualizar passando a luz de um lado para o outro, se cruzando no meio, colocar a sua própria cara aqui, a foto, né? A sua cara. E perguntar o que você quer. Deixa eu ver se a número 8 é longa, deixa eu ver aqui. Curiosidade, né? Nossa! Acho que é mais longa que a 7, olha lá. Nossa! Oh! Ainda estou rodando. E não vai ser. A 8, depois da 8 tem mais, hein? O temporal já acabou. Prontinho, senhores, então termino aqui a carta. Número 7 da série, já estamos no número 78 da série, e o vídeo é o 742. Próximo vídeo não vai ser ainda a carta número 8, eu vou fazer intercalar ou o Evangelho ou sobre extraterrestres, né? Uma coisa ou outra. Então, até o próximo vídeo, paz e luz, tudo de bom para vocês. Tchau, tchau.